Fala galerinha, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel, sou professor de Astronomia e Física. Na aula anterior, a gente falou sobre astronomia na Mesopotâmia. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e nessa semana nós vamos falar sobre astronomia no Egito. A história do Egito Antigo, ela começa por volta de 3500 a.C., quando o faraó Narmer ele unificou duas tribos nômades que viviam no rio Nilo. O Egito ele fica no nordeste da África. Vocês podem perceber aqui que nós temos o rio Nilo, certo? E essas tribos elas se estabeleceram ao norte do rio Nilo, perto da costa da África e mais ao sul da África. A mitologia egípcia ela é uma religião politeísta, ou seja, é uma religião que tem vários deuses. Mas o politeísmo dos egípcios acabou na 18ª dinastia, quando o faraó Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, ele acabou oficialmente com o politeísmo e estabeleceu um culto ao Sol, o deus Ra. Quando a gente vai falar sobre astronomia no Egito, a gente tem que lembrar lá da nossa primeira aula que a finalidade da astronomia ela é exclusivamente algo prático para a criação de calendário, voltado para agricultura, militar, religioso, para marcação de tempo, entre outros motivos para você criar um calendário. E para a gente falar sobre o calendário egípcio e como ela tem ligação com a astronomia, nós temos que falar primeiro como os egípcios enxergavam o tempo. Os egípcios eles tinham toda uma concepção sobre o tempo diferente de qualquer outra civilização. E os egípcios eles tinham duas formas de enxergar o tempo. A primeira delas é o Djet, que é uma contagem de ciclos que eles se iniciavam cada vez que um rei subia ao trono. E assim, sem voltar atrás de forma reversível, esta forma de enxergar estava ligado com a ideia de permanência ou então de duração. E a segunda forma dos egípcios enxergarem o tempo era o que eles chamavam de Nehê, que é uma contagem cíclica de fenômenos astronômicos ou fenômenos cósmicos, onde esses fenômenos eles ocorriam em um período de tempo regular. Por exemplo, o nascer do Sol, que se repete todos os dias. Por isso, a ideia de Nehê está ligada a nascer ou transformação. Tendo na mente que os egípcios eles enxergavam o tempo de duas formas diferentes, o calendário egípcio ele também se baseava nessas duas formas. O primeiro calendário egípcio é o calendário civil, que ele é baseado na ideia de Djet, que os anos eles eram de 365 dias, contados a partir da subida do rei. E a cada 365 dias marcava um ciclo. Quando um rei subia ao trono novamente, não importa qual era a contagem que estava. A contagem volta a ser marcada desde o zero até o próximo ciclo. Então a gente pode perceber que o primeiro calendário, o calendário civil, ele não tem nenhuma ligação com a astronomia. O próximo calendário, que é baseado na ideia de Nehê, é o ano solar. Enquanto que o calendário civil ele não tinha nenhuma ligação astronômica, o outro calendário ele baseava-se nas estações do ano, que dividia o ano em 3 estações. A primeira estação do ano para os egípcios se chama Akhet, que significa inundações. Esse período acontecia que o rio Nilo ele aumentava o volume de água e ele começava a inundar as regiões próximas dele. Então, quando o rio Nilo ele voltava ao seu tamanho normal, nós temos a próxima estação do ano, que se chama Peret. E Peret significa crescimento. Então, era o período de quando os egípcios tinham para plantar os seus alimentos naquela região que foi aguada pelo rio Nilo. E nós temos agora a terceira estação do ano para os egípcios, que se chama Shemu. Significa o período da colheita. Cada estação do ano tinha 4 meses, e a cada mês você tinha 30 dias. Isso dá num total de 360 dias por ano. E no final de 360 dias, eles acrescentavam 5 dias que eles chamavam de Heru Henpet, que significa
aqueles que estão acima do ano, onde eles, nesses 5 dias, eles faziam homenagem a um deus diferente da cultura deles. Onde os gregos, mais tarde, foram chamar esse Heru Hempet, esses 5 dias que eles acrescentavam, de Epagomenos, os dias Epagomenos. Uma das características da astronomia egípcia é que poucas informações deles sobreviveram ao tempo. Ao contrário dos mesopotâmios, que gravavam seus conhecimentos em argila, os egípcios eles gravavam em papiros. E os papiros, eles não sobreviveram muito ao tempo. Existem poucos papiros que ficaram bem conservados. Então, praticamente todas as informações sobre a astronomia que nós temos dos egípcios são dos hieróglifos que eles deixaram em suas tumbas. Um dos exemplos de informações que nós temos da astronomia é a tumba de Senenmut. Senenmut, ele foi um arquiteto que ele viveu durante a 18ª dinastia, certo? E ele deixou em sua tumba um calendário egípcio, que é o calendário do ano solar, e uma classificação de algumas estrelas do céu. Vamos ampliar a imagem. Nessa imagem a gente tem que a parte de baixo da tumba é o calendário do ano solar, certo? Aqui nós temos as estações do ano. A primeira, que é das inundações, são 4 meses de 30 dias. E depois nós temos a volta do rio Nilo, com 4 meses de 30 dias. E nós temos o período de seca do rio Nilo. E na parte de cima da tumba, nós temos alguma classificação de algumas estrelas, de algumas constelações. Provavelmente eles marcaram e dataram. E essa, gente, foi a astronomia no Egito. Bom, existem outros assuntos dentro da astronomia no Egito, mas que por enquanto eles não são tão relevantes, não são tão importantes para as nossas aulas. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, que aí sim, os gregos, eles foram um divisor de águas para a astronomia, onde a astronomia era apenas um conhecimento apenas observacional e passou a ser realmente uma ciência. Bom, muito obrigado você que assistiu a nossa aula até aqui, e eu te vejo na próxima aula. Até mais. Falou!